A fração fina, né, ela já vai ser agora toda aquela fração, todas aquelas partículas que estão associadas diretamente com o intemperismo químico. Então, tudo aquilo que a gente chama de argila, a gente também pode agora passar a chamar de fração fina. E essa fração fina, ela é composta essencialmente por minerais secundários. Então, tem os minerais primários, que compõem a fração grossa, e tem os minerais secundários, que correspondem à fração fina. Essa fração fina, ela, por sua vez, reflete o intemperismo químico, a destruição dos minerais primários, que agora vai construir os minerais secundários. Os minerais secundários podem ser de diferentes tipos: caulinitas, aloisitas, óxidos de ferro, de alumínio, de manganês e outros silicatos diversos, ok? A composição química da fração argila, ela também pode ser alterada. Então, eu tenho, ao longo do processo de intemperismo, a mudança e o empobrecimento de alguns elementos químicos, que seriam silício, cálcio, magnésio, sódio, potássio, estrôncio e vários outros, que na medida que eu passo através do tempo, o intemperismo químico ou a exposição de um material, esses elementos químicos vão empobrecendo, vão diminuindo o seu teor, e outros elementos químicos que vão enriquecendo o seu valor. Enriquecendo porque agora eu estou tendo um enriquecimento relativo. Eu não estou aumentando a quantidade, mas uma vez que eu estou diminuindo os outros elementos químicos, a quantidade dos outros elementos químicos, eu relativamente enriqueço. Só fazer uma brincadeira. Imagina que está você dentro de um bairro, ou dentro da sua casa, ou dentro da sala de aula, e você pode ter um enriquecimento relativo, né? Pode todo mundo ficar R$ 1.000 mais pobre, e se você não precisar ficar R$ 1.000 mais pobre, você sofreu um enriquecimento relativo, né? Vou fazer uma brincadeira, todo mundo vai transferir para minha conta R$ 1.000, exceto uma pessoa. Essa única pessoa que não precisou me transferir R$ 1.000, ela está agora R$ 1.000 mais rica do que todo mundo. Ela não ganhou, mas ela também não perdeu. E é isso o que acontece com esses elementos químicos que passam por um enriquecimento. Na fração argila, eles não alteram a sua composição de aumentar a quantidade, mas eles passam por um enriquecimento relativo por não perderem tal qual os outros elementos químicos. E a composição química da argila também nos traz informações que são extremamente úteis. Eu posso calcular parâmetros que vão dizer sobre o tempo de exposição dos sítios. E essa análise é feita a partir da composição química da fração argila. Existem vários parâmetros, vários índices que servem para identificar sítios que estão expostos há mais tempo do que outros, sítios que eventualmente passaram por algum tipo de enterramento, materiais que foram enterrados ou que nunca foram enterrados, ou materiais que foram enterrados e foram expostos, ok? A gente consegue fazer essas determinações através de alguns índices, que são chamados de índices de intemperismo. Esses índices de intemperismo, os mais comuns, são esses dois que eu apresento para vocês. O índice de alteração química, cujo acrônimo é CIA em inglês, Chemical Index Alteration, ok? E o segundo é o índice de intemperismo de Parker, que é simplesmente WIP. Okay? Esses dois índices são os mais úteis para a gente identificar intemperismo e são basicamente uma continha que a gente faz com a quantidade, com o teor, com a concentração de elementos químicos que a gente achou na fração argila. Então, se eu simplesmente fazer uma análise química dessa fração argila ou da fração fina, eu consigo agora avaliar o enriquecimento ou o empobrecimento de alguns elementos químicos. Esses dois, como eu mencionei, são os mais comuns,
E a diferença entre os dois é simplesmente que o primeiro eu vou usar alumínio na minha conta e o segundo eu não utilizo alumínio na conta. Por quê? Porque o Parker considerou que o alumínio ele também pode migrar através de outros processos no solo e que não só o intemperismo influencia na quantidade de alumínio que eu encontro num solo, num sedimento. Então, eu não poderia usar esse elemento químico, ok? J, o que, que eu devo usar? Gente, usa sempre os dois, tá? Lógico, o Parker ele está muito mais correto ao afirmar isso, mas acaba que para comparar às vezes sítios ou materiais diferentes, acaba sendo muito útil você usar os dois, porque principalmente os trabalhos mais antigos, eles acabaram usando apenas o índice do CIA. E aí, para você criar uma referência e poder eventualmente fazer comparações com outros trabalhos, pode ser útil utilizar os dois. Esses indicadores, como eu mencionei, vão ser muito interessantes para indicar o empobrecimento de elementos químicos que são muito móveis, que podem ser facilmente lixiviados durante o processo de intemperismo e, consequentemente, vão te dizer quais sítios ou qual sítio está há mais tempo sendo intemperizado e, consequentemente, exposto então há mais tempo. Considerando tudo o que a gente viu nessa aula e o material que eu deixo disponível para vocês, eu compartilho agora um link para com que vocês façam alguns exercícios de reflexão para responder. Ok? Pessoal, muito obrigado.